Ok, vestibulando, estou aqui com vocês mais uma noite, eu, professor Luiz Carlos, hoje na companhia do professor Luciano, também de Química, né? Estamos aqui falando de ácido e base. Vai aparecer aí o nosso blog, são mais de 800 aulas gratuitas, então quem está fazendo aí, quer aula particular para o seu filho, está no 8º, 9º ano, ensino médio, é só procurar lá o professor, a matéria, né? Tem mais aulas nossas de Química e Física, né? Até porque fui aluno de escola pública ali, e a gente sabe a dificuldade, ia pegar um livro, só tinha daqui a 15 dias, então a gente sabe que faltam mais essas disciplinas, então a gente colocou mais aulas aí, mas tem todas as disciplinas, tem português, tem redação, tem literatura, tem geografia, tem biologia, então olha lá o ensino médio completo, é só acessar aí o nosso blog. E eu quero aí agradecer, passamos aí dos 2 milhões de acessos, então agradecemos primeiramente a Deus e aos alunos aí que confiam aí nas nossas aulas e estão sempre, né, confiando nas nossas propriedades, e isso nos motiva a estar aqui todos os domingos colocando mais aulas novas nesse nosso blog. Você pode interagir pelo Facebook do professor Luiz Carlos Noronha, né? Ou também pelo Twitter, ok? Então faz lá sua sugestão, tiver algum erro aí, faz lá sua crítica, a gente corrige aqui, tá certo? E estamos aqui para tentar ajudar, às vezes até errando aqui o corre-corre, que é ao vivo, mas o importante é passar com mais conteúdo a ideia central, o núcleo do assunto, beleza? Vamos para mais uma questão aqui com o professor Luciano de Química. Maravilha, então vamos lá. Questão do Enem 2012. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Dentre os materiais listados, quais são os apropriados para amenizar esse odor? Lembrando aí, concentrações hidrogeniônicas, seria H+, né? Perfeito. Ou H3O+, ok? O íon hidrônio, H3O+. A amônia, como a definição de Lewis fala, ela tem par de elétron disposto a ser doado, né? Disposto a ser retirado. Então, como ela tem aí esse par de elétron que pode ser doado, ela entra na definição de base de Lewis, ok? Então, por isso, é considerado uma base. Você pode pensar assim, mas base não é só quando tem OH-? Não. Essa para a definição de Arrhenius, ok? Para a definição de Lewis, tendo par de elétron aí não ligante, né? É para a base de Lewis, ok? Então vamos ver, ela tem aí em casa o suco de limão, a concentração do íon hidrônio em mol por litro de 10 elevado a menos 2, leite 10 elevado a menos 6, vinagre 10 elevado a terceira, a menos 3, desculpa, o álcool 10 elevado a menos 8, sabão 10 elevado a menos 12, carbonato de sódio, que é a barrilha, 10 elevado também a menos 12. Todas concentração de pH, certo? Para então neutralizar essa base, já de cara teremos que usar o quê? Um ácido. Reação entre ácido e base vai neutralizar, vai ser uma reação de neutralização que vai formar um ácido mais água. Desculpa, vai formar um sal mais água, certinho? Se essa neutralização for total, então esse sal, ele nem vai ter hidrogênio para ser liberado, nem vai ter OH para ser liberado. Caso isso acontecesse, essa neutralização ia ser parcial. Por que, Luciano, parcial? Porque ela ainda ia ter uma característica de um ácido ou de uma base, certo? Então, o que nós desejamos é uma neutralização total. Essa reação de neutralização total, ela vai conseguir eliminar esse odor aí do peixe. Passando a bola aqui para o professor Luiz Carlos, que vai mostrar para a gente a tabelinha de pH aí, como vocês estão vendo na telinha. Ok, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Então, como o professor Luciano disse, o peixe, né, ele libera, e o próprio texto da questão do Enem colocou, que ele é uma base, tá? Se é uma base, para neutralizar uma base, como o professor colocou, eu tenho que ter um ácido. E um ácido
quanto mais baixo o pH dele, quanto menor o pH dele, melhor, que é um ácido mais forte para reagir aí com essa base, com esse mau cheiro. E a escala de pH está aí na telinha, acompanha aí embaixo, ó. Ok? O pH, ele vai aí de 0 a 14, e o pH ele é considerado ácido quando ele é menor que 7. Então, se ele é 2, 3, 4, é considerado ácido, porque é menor que 7. Então, lá na tabela, lá nas questões que ele deu, eu vou colocar para neutralizar o mau cheiro do peixe, das substâncias que ele deu, eu vou olhar qual é o que tem um pH menor que 7, e principalmente o que der um pH mais baixo, porque caracteriza um ácido mais forte, ok? Então, eu olhando aí na questão, eu tenho suco de limão, a concentração de H+, ele deu 10 a menos 2. Todos sabem que 10 a menos 2 equivale a um pH de 2. 10 a menos 3, vinagre, corresponde a um pH de 3. Então, você acha, deixa eu só apagar, para relembrar aí, quem tiver esquecido da sala de aula, mas se eu tenho aqui 10 a menos 2, o pH dele é 2, é só aplicar a questão de logaritmo, nós já vamos fazer uma questão. Se eu tenho um pH, o H+, a concentração de H+, ou de H3 ou mais, que é a mesma coisa de H+, tá? 10 a menos 3, então o pH vai dar quanto? 3. Se aqui é 10 a menos 12, o pH vai dar quanto? 12. Se o sabão é 10 a menos 12, o pH vai dar quanto? 12. Se o álcool é 10 a menos 8, o pH vai dar quanto? 8. Então, para neutralizar uma base, eu tenho que ter um ácido. Então, uma substância ácida que tem um caráter ácido, que tem um pH menor. Então, eu tenho aí, no caso menor, eu tenho o vinagre e o suco de limão. Então, já que ele falou que o peixe, ó, o odor do peixe deve a aminas, que são bases, como a gente estuda, né, lá na parte de química orgânica. Então, se eu tenho aí bases, eu vou precisar de ácido. Então, onde é que eu vou ter ácido aí? Apagando aí para a gente fechar. Nas substâncias que ele deu, onde é que eu vou ter ácido? No suco de limão, que é 10 a menos 2, que o pH é 2, e no vinagre, que é 10 a menos 3, que o pH é 3. Então, eu vou lá procurar essas duas substâncias, que é ácida, que tem um pH baixo, 2, 3, porque onde deu 8, 9, 12 é básico. Então, se o mau cheiro do peixe é básico, eu tenho que pegar algo ácido. Ácido eu vou ter quem aí, voltando? Suco de limão e álcool, e vinagre, que tem aí os pH 2 e 3, caracterizando o ácido, ok? Então, resposta, suco de limão ou vinagre. Lembrando, pela tabela, suco de limão ou vinagre, ó, como eles têm um pH igual a 2 e a 3, o suco de limão estaria aqui nessa região. Suco de limão, vinagre, estaria nessa região ácido. Como o mau cheiro do peixe é base, o professor Luciano disse, para reagir com a base eu tenho que ter um ácido. Então, eu vou pegar suco de limão e álcool, foi a resposta. Ok, professor? Ok, maravilha, isso mesmo. Nossa próxima questão é uma questão muito simples. A gente vai fazer aqui de uma forma mais rápida, até porque já falamos anteriormente de assuntos que a gente vai fixar com essa próxima questão. Vamos, acompanha comigo aí. Leia as informações contidas na tirinha. Quero pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor. Quer um cardápio de antiácidos? Também uma questão que vai falar de neutralização. Vamos ver. Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos pode ter propriedades básicas. A questão já traz uma chave de resposta muito forte para você responder. Então, a questão aí, a alternativa, que se comporta como uma base, e aí a gente viu aí, antiácido, é o hidróxido de magnésio, certo? AB, né? Lembrando letra C. aí, desculpa, letra C. Obrigado, professor. Lembrando aí, ó, base OH. Você poderia pensar, mas a letra D não tem OH? A letra D é um ácido carboxílico. Lembra lá na química orgânica, não é isso? Ácido carboxílico, libera H+, certinho? Ok, então essa base rapidamente aí, ó, o MgOH2, ó, por exemplo, se ela pegasse um ácido, por exemplo, H2SO4, por exemplo, só para, né, didaticamente falando, o magnésio se juntava aqui com SO4, formando um sal, ok? Por isso que neutraliza. E o que sobra, H2O e OH- forma água, ok? Então, isso aí seria uma reação de neutralização. O primeiro da base, né, pega o segundo lá do ácido e forma o sal, ok? Então, base,
mais ácido forma sal e água. Beleza? Reação de neutralização que o professor Luciano falou. Hidróxido de magnésio vendido aí comercialmente como leite de magnésio, né? Usado também como para desencontros barrigais aí, né? Certo. Maravilha. Então vamos ver a questão. A bile segregada pelo fígado é um líquido amargo, esverdeado e muito importante na digestão. Sabendo que a concentração dos íons hidrônio H3 ou mais na bile é de 2 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, determine o pH da bile dizendo se é ácido, básico ou neutro. Agora a gente vai fazer uma questão um pouco mais matemática envolvida na questão, para você entender como é que a gente calcula, usando o logaritmo também, como é que a gente calcula o pH, né? Então, o pH, a gente vai ter aí as alternativas, o pH, ele é o menos o logaritmo da concentração de H+. É a fórmula que vocês viram em sala de aula, né? Isso, perfeito. Lembrando, essa concentração de H+, aí, ela precisa estar em mol por litro. Precisa ser uma concentração molar. Caso a questão traga para você uma concentração comum, é preciso passar de grama para mol. É preciso você passar para a concentração molar. Vamos ver aí. Então, ó, a gente coloca aí a concentração, que foi de 2 vezes 10 elevado a menos 8, e resolve aí esse logaritmozinho bem fácil. Como eu tenho multiplicação de log, o log da multiplicação é o mesmo que o log da soma, certinho? Então fica log de 2 e log de 10 elevado a menos 8. Log de 2 foi dado na questão, é 0,3. E o log de 10 elevado a menos 8, como a base aí é 10, então menos o próprio 8, isso. Certinho? Então eu tenho aí o resultado menos 7,7, menos com menos mais, e aí a gente tem aí a bile como pH 7,7. Lembrando lá da tabela, né? Maior que 7, ele é básico. Perfeito. Ok? Então aí foi muita matemática, mas é bom, né, professor? De vez em quando o aluno também está preparado aí da matemáticazinha, que vem uma ou outra questão aí também envolvendo essa matemática. Ok? Próxima questão. Maravilha. Os sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. O que é considerado sabão? O sabão é um sal orgânico, onde eu tenho uma parte que vai interagir com a água, que a gente chama de hidrofílica, certo? Fílica vem de filia, então ele vai se afiliar com a água, certo? Que é uma região polar. E uma parte hidrofóbica, fóbica, fobia, tem medo da água, aversão à água. Essa parte vai interagir justamente com os óleos, com as gorduras, certinho? Vamos ver aí o que é que Por diz. isso, né, professor, ó, quando a gente usa sabão, facilita, para cá, para cá, para cá, facilita aí a tirada da sujeira, porque o sabão, tanto uma parte do sabão pega a água que passa pela substância, como a outra parte do sabão, a parte apolar, pega os óleos, a gordura e levam junto. Então o sabão facilita a limpeza por conta disso. Tá? Enquanto a água é só polar, né? E eu tenho lá uma sujeira que tem parte polares e parte apolares, principalmente as gorduras, então a água não consegue sozinha levar. Quando você usa o sabão ele é um composto que tem as duas partes, polar e apolar, então ele se agarra com a água, vamos usar isso didaticamente falando, né? E se agarra com a gordura que é apolar e leva, e dessa forma vai com a água e limpa o material em questão, ok? Maravilha, vamos ver aí o que pede a questão. E aí, ó, continuando, em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e desse modo formar o ácido carboxílico correspondente. E aí, por exemplo, para o estereato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. Nós temos aí um equilíbrio químico, né? Lembrando, o equilíbrio é quando as velocidades, tanto da reação inversa como da reação direta, estão iguais, ok? Vamos ver o restante da questão. E aí, menino, desliga esse celular, menino, vem para cá, ó. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar o equilíbrio acima, que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita, certinho? Então a gente tem que evitar que esse equilíbrio seja deslocado para a direita.
certo? É uma questão que envolve muitas coisas, o Enem gosta muito disso, envolvendo orgânica, envolvendo pH, envolvendo equilíbrio, certinho? Envolvendo aí o princípio de Lestellier, e nós vamos ver aí como é que a gente poderia resolver essa questão. Vamos lá, Luiz Carlos, como é que a gente resolve essa questão aí? Então ele diz aí, ó, com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira... Então ele quer saber se o sabão ela é mais eficiente em um meio básico, em um meio ácido, em um meio neutro, ok? E por quê? Então olha só, se a gente tem que evitar que venha aqui para a direita, eu tenho que evitar que o equilíbrio se desloque para a direita, nós aprendemos pelo princípio, né, de Le Chatelier, que nós temos que fazer o quê? Aumentar, eu não quero que venha para a direita, então eu quero que vá para a esquerda. Se eu quero que vá para a esquerda, eu tenho que aumentar a concentração de OH-, por exemplo, que está aqui do lado direito. Que aumentando a concentração de OH-, a gente viu pelo princípio que ele vai se deslocar para a esquerda. Então, quando eu aumento a concentração de uma substância de um lado, ele vai para o outro. Então, nesse caso, como o OH- é uma base, eu tenho que ter um meio mais básico, porque o meio básico vai evitar que venha para a direita, como o texto colocou. Então, eu tenho que atuar mais no meio básico, exatamente porque vai colocar mais OH-, aumentando a concentração de OH-, evita exatamente que venha para a direita. Ok? Então, resposta, professor, pode... Resposta, então, eu tenho uma variação no pH para um pH básico, certo? E daí evitando aí que o equilíbrio ele venha para a direita, certinho? Lembrando, princípio de Lestellier, temperatura, pressão, certo? Volume, Professor Jonathan, coloca aí Luciano aí. Concentração. Muito obrigado pela companhia e vocês fiquem com Deus. De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.